14 horas e 27 minutos agora, 14 e 27. Viva mais RPI nas ondas da Progresso AM 690, também em www.radioprogresso.com.br. Energy Power, elaborado para atender homens que desejam resgatar o puro prazer sexual. Energy Power, natural e sem efeito colateral, à venda nas melhores farmácias. Supermercado Atacarejo Kuchak, ofertas com economia na padaria, confeitaria, hortigranjeiros e açougue. O papo agora aqui no Viva Mais RPI é rádio. E eu convidei para conversar conosco o meu amigo Rodney Brocanelli, do radioamantes.wordpress.com, e tem também um material semanal divulgado na Rádio Web Showtime em São Paulo, porque conta muito, mas muito da história do rádio, a história, as histórias que acontecem no rádio pelo Brasil, no momento também, que ele está sempre monitorando e trazendo muitos destaques para o pessoal que gosta demais deste meio de comunicação, para mim, fabuloso, que é o tal do rádio. Rodney Brocanelli, quero te agradecer mais uma vez por este papo aqui no Viva Mais RPI. Grande abraço, como é que estão as coisas aí pro São Paulo, tudo tranquilo? Ô Fabiano, muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Rádio Progresso aí de Juí. As coisas vão bem por aqui, São Paulo com temperatura baixa, chove muito aqui também na região onde eu moro, mas estamos aqui à disposição para poder falar sobre rádio, esse veículo que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, outras mídias aparecendo, não vai deixar de perder o seu charme nunca. Pois é, essa parte é importante, Rodney. O rádio não vai perder o seu charme nunca. E muitas pessoas têm diversas curiosidades no que acontece, por exemplo, nos bastidores de uma emissora de rádio. Eu sei que você é bem informado, com muitos contatos, o pessoal conta muita coisa pra você. Vamos começar falando pelo radioamantes.wordpress.com, que é o teu blog, e lá você fala muitas histórias. Primeiro, da onde que surgiu esta vontade de falar, de escrever sobre o rádio para as pessoas? Bom, o rádio sempre fez parte da minha vida, né? Eu cresci num lar onde o veículo era bastante presente e eu tive duas influências. A primeira, uma influência da minha avó, Dona Martina Monteiro, que ela fazia as tarefas lá da casa, na casa onde a gente morava, as tarefas dela, e ela sempre ouvia rádio. Ela gostava muito de ouvir os grandes nomes antigos do rádio, Vicente Leporassi, Hélio Ribeiro, Salomão Esper, entre outros. E por tabela eu acabava ouvindo, então sempre que eu chegava em casa da escola, tava lá ela ouvindo Hélio Ribeiro, um grande nome aí do rádio nacional, e ela ouvia o programa dele o Poder da Mensagem, que era um programa muito popular no rádio nos anos 1970 aqui em São Paulo. E a outra influência foi o meu pai. O meu pai sempre gostou de ouvir futebol pelo rádio e foi dele que eu herdei essa paixão. Então foi uma coisa bem familiar. Eu acho que a minha situação, o meu gosto pelo rádio não difere de outras pessoas espalhadas por aí, né, que acabaram ouvindo o rádio graças à influência de familiares. E com o passar do tempo eu pude com a internet, com os outros veículos, eu pude demonstrar esse meu amor pelo veículo, falando sobre bastidores, dando notícias e até trabalhando eventualmente em rádio também. Pois é, você trabalha com o que, Rodney? Porque você é radioamante, você é apaixonado pelo veículo, mas você não vive do rádio. Não, exato. Eu não vivo do rádio, eu tenho um emprego fixo, eu tenho lá, tenho que bater cartão, entre aspas, hoje não é mais cartão, hoje é ponto eletrônico, mas eu tenho minha atividade profissional. O rádio acaba virando um hobby, mas é um hobby que me abriu várias portas. É um hobby que me colocou em contato com gente que eu admirava bastante e também me possibilita poder até falar também aqui com outros veículos, como por exemplo a Rádio Progresso. E nesse conceito, nessa busca por informação, Rodney, quando, por exemplo, eu estou lendo agora aqui o Rádio Amantes, tem uma notícia lá que fala da Rádio Web Litoral Esportivo, que vai transmitir os jogos da Portuguesa Santista e do Jabaquara deixa eu ver de quando que é essa postagem aqui, ó, foi feita no último dia 20. Isso. Pois da onde que chega esse tipo de informação? O pessoal te liga, te passa, que nem às vezes eu te mando um detalhe ou outro, alguma curiosidade que surge no rádio aqui da região, como é que é? Sim, as pessoas me procuram para publicar informações, outras vezes eu corro atrás de informações, às vezes é difícil você conseguir, claro, as grandes rádios,
os grandes conglomerados de rádio já têm um pouquinho mais de um bloqueio aí com relação à divulgação de informações, mas é claro, quando você tem as fontes certas, você acaba sabendo das coisas antes. Com relação a essa informação aí da Web Rádio Litoral, é uma tendência hoje que acontece, né? Hoje o rádio web está ganhando uma dimensão muito grande aí no panorama da própria internet, né? E hoje, claro, eu costumo brincar, né, que o meu rádio de ondas curtas é o meu notebook, porque por intermédio dele eu posso ouvir rádios do planeta todo. Um sonho de infância que eu tive era ter um rádio de ondas curtas. Claro que por questões financeiras nunca consegui concretizar esse sonho, mas agora como adulto, eu acho que hoje eu não preciso ter um rádio de ondas curtas. Basta eu ter uma conexão à internet, um notebook para eu fazer essa rádio escuta aí de várias emissoras espalhadas pelo mundo. E o segmento web é um segmento que está crescendo bastante e também está se dedicando a projetos de nicho, né? Como esse que você citou, dessa web rádio, que está fazendo a cobertura de jogos de times que já foram grandes aqui no panorama do futebol paulista, mas hoje estão tentando aí lutar para sobreviver, mas realmente é importante que tenha isso, que tenha a cobertura aí dessas equipes aí. Todo mundo pensa no futebol como o futebol de alto nível, né, Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, mas essas equipes pequenas precisam aí de cobertura também. Pois é. Eu gosto muito, eu como rádio amante, Rodney, no rádio AM, eu quero ouvir notícia, particularmente, eu não sou um adepto da internet ainda, quer dizer, uso muito, escuto muito, mas para mim nada substitui aquele ruído da estática ainda na transmissão de uma emissora de rádio, por exemplo, AM. Por exemplo, pegar aqui na região, eu quero ouvir uma cidade próxima, uma rádio lá de Santo Augusto, por exemplo, se eu quiser sintonizar aqui em Ijuí, eu vou ouvir com chiado, eu quero ouvir o chiado. Eu acho que faz parte daquela emoção do rádio. A digitalização através das rádios web, sobretudo, elas atraíram mais ouvintes para este meio de comunicação, pelo que você pode observar e pelo que as pessoas têm passado? Ou isso ainda é um pouco do tabu? O pessoal sabe que, se está saindo agora na internet é porque já foi dito um minuto atrás. O que o pessoal está pensando? O que você tem ouvido a respeito desse assunto? Deixa eu separar então a situação, dividir a situação em duas. Eu acho que a internet hoje é um grande aliado do rádio. Você falou aí da questão da rádio escuta, do AM. Tem muita gente que é deixista, né, que tem como hobby se dedicar à audição de rádios de ondas curtas, com aparelhos específicos. Conheço muita gente que faz isso, faz disso um hobby, e realmente é algo que existe, ainda existem muitas pessoas dedicadas a isso. Só que o que acontece? A internet, ela possibilita que esse áudio, que a escuta do rádio seja mais limpa. Você falou, existe um certo charme em você sintonizar rádios de outras localidades. Aqui em São Paulo, eu mesmo muito fazia isso. Aqui eu consigo ouvir Rádio Globo e Rádio Tupi com som local à noite. Só que há uma intermitência no sinal, ele vai e ele volta. Então o que a internet possibilita? Ela possibilita que você escute essa programação sem interrupções. O único problema que pode ter é, de repente, a internet cair, mas isso aí é normal, e eu acho que é uma coisa que acontece menos do que aquela variação do sinal que vai embora e do sinal que vem do rádio AM. Verdade. Então, e outra, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está na Rádio Progresso de Ijuí. Eu imagino que tenham muitos cidadãos aí da sua cidade que estão hoje espalhados pelo mundo, por outras cidades. Eu acho que vocês aí na Rádio Progresso devem ter esse exemplo de pessoas que moram fora e que ouvem a Rádio Progresso para ficar inteirados das coisas que estão acontecendo na cidade, para a pessoa não perder aquele elo de ligação, para não perder a raiz que ela tinha com a cidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito e que a internet possibilita. A internet possibilita isso. Então, de repente, a pessoa de uma localidade do interior, ela tem condição de estar conectada com as coisas da sua cidade, graças também ao rádio pela internet. Claro. Rádio Amantes, vamos falar agora dos bastidores, aquilo que você conhece, aquilo que você escuta. Eu particularmente gosto muito de ouvir aquele teu quadro na Showtime, sempre que possível eu tô acompanhando, tô ouvindo, porque é onde a gente, particularmente onde eu sei o que está acontecendo no cenário nacional com as rádios, com as emissoras, porque eu sei que estou bem informado por ali. Agora, o que tem de peculiaridade, o que tem de história bacana que você ouviu aí nesse teu trabalho de ouvinte de rádio? O que
que você sabe que pode contar para o ouvinte da Progresso aí que foi fator interessante, bacana, legal na história, nos bastidores do rádio pelo Brasil, Rodney? Olha, recentemente você falou do programa que a gente tem na Web Rádio Showtime e esse programa ele me possibilita muito a poder contar histórias do rádio, histórias que eu ouvi ou eu apenas ouvi falar. Então uma história que eu ouvi falar e que eu pude conseguir contar com a ajuda desse programa foi a história de uma equipe esportiva formada só por mulheres aqui em São Paulo, nos anos 1970, a Rádio Mulher, que era de propriedade de um grupo lá de Araraquara, o grupo Roberto Montoro, tinha uma concessão de rádio, ainda tem, mas naquela época essa concessão de rádio chamava Rádio Mulher, era como o próprio nome já diz, era uma programação totalmente voltada para o universo feminino. Então, durante uma época, eles se dedicaram a fazer transmissões esportivas, mas eles resolveram inovar e fizeram uma equipe esportiva só com mulheres. E isso nós estamos falando de 1972, 73, 74, quando realmente a questão da mulher no futebol não era tão popular como é hoje. Hoje nós vemos jornalistas esportivas no gramado, etc., mas naquela época era até certo ponto um tabu. Então, só para você e os ouvintes da Rádio Progresso terem uma ideia, uma das narradoras daquele projeto era a Claudete Troiano, que hoje depois virou apresentadora de TV, passou aí por várias emissoras da TV aberta. Sim. E hoje deve estar aí na TV Aparecida. Então, a Claudete Troiano era narradora desse projeto. Então, eu acho que essa é uma das histórias mais recentes que eu consegui contar com a ajuda da Zuleide Ranieri, que também era narradora nesse projeto. Então, foi um dos programas mais legais que eu fiz e uma das histórias mais bacanas que eu ajudei a contar. E aí, automaticamente, você está falando de uma época em que o rádio por si só, ele já é um rádio AM agora, de uns 15 anos para cá, talvez, é que ele está abrindo muitas portas para as mulheres, mas até então era um veículo muito fechado, era muito a comunicação do homem no rádio. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul era assim, até uns 15 anos atrás, existiam mulheres nos microfones, mas um número muito menor do que aquele que nós temos hoje. E quando você fala sobre um fato lá dos anos 1970, uma equipe esportiva só de mulheres, o preconceito deve ter sido gigantesco. Sim, era gigantesco. Elas não podiam entrar no vestiário. Isso só foi acontecer muitos anos depois por intermédio de uma outra repórter de um outro veículo, que era a Regiane Ritter, na Rádio Gazeta aqui de São Paulo. E também, claro, elas tinham preconceito até com os próprios colegas, né? Muita gente que achava que o lugar de mulher era na cozinha, né? Então, realmente, elas tiveram muitos problemas, mas elas foram pioneiras e conseguiram quebrar barreiras nesse ponto. Então, eu julgo que esse projeto aí da Rádio Mulher foi um marco na história do rádio, e é uma pena que a gente não tenha isso de volta, né? Hoje nós temos várias mulheres aí no universo esportivo fazendo essa cobertura, mas é uma pena que hoje a gente não tem essa visão feminina nas transmissões esportivas. Eu acharia muito legal isso. E no rádio esportivo, você escuta muita coisa, você tem muita sonora. Hoje, em termos de Brasil, quem é o grande narrador esportivo no teu ponto de vista? Olha, Fabiano, assim, eu sou suspeito para falar porque o grande narrador de quem eu gosto, eu acompanho o trabalho dele desde 1983. É um narrador paulista, que é o Zé Silvério. Sim. Certamente ele é conhecido aí do Rio Grande do Sul, claro, devido à questão das redes de rádio, né? Então, a Rádio Bandeirantes aqui deve entrar em cadeia com muitas emissoras, então acho que não é um nome totalmente desconhecido aí para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas é um narrador o qual eu admiro bastante. Eu cresci ouvindo o Zé Silvério desde 1983, então muitos anos aí na escuta desse narrador, mas eu gosto de outros também. Eu gosto, Marcos Couto é um grande camarada meu, e é um cara que eu tenho muito prazer de ouvir narrando aí de Porto Alegre. Haroldo de Souza. No Rio de Janeiro eu gosto muito do Zé Carlos Araújo. Quando ele se mudou da Rádio Nacional para a Rádio Globo, eu acompanhei essa transição que ele e o Washington Rodrigues fizeram. Então, realmente, eu gosto muito do Zé Silvério e dos grandes narradores do rádio brasileiro que eu já citei. O Haroldo, o Garotinho, o Marcos Couto é um narrador que me diverte bastante. Às vezes ele tem umas sacadas de humor bem engraçadas, outras de humor involuntário também, mas realmente é um camarada do bem, é grande parceiro, e um dos amigos que eu tive o prazer de fazer aí com
a história do blog, né? E uma coisa muito bacana que eu sempre costumo citar, eu fiz amigos por causa do blog, eu fico feliz por causa disso. O blog também, além de poder possibilitar homenagear o rádio, de dar notícias, dor de cabeça eu já tive, mas muito poucas, dá para contar nos dedos, mas assim, amigos que eu fiz foram muitos através do Rádio Amantes. Osmar Santos, o que você pode falar sobre esse cidadão? Osmar Santos, outro grande narrador, eu acompanhei muito também na época da transição dele da Rádio Globo, da Rádio Jovem Pan para a Rádio Globo. Eu até vou contar uma história pessoal. Meu pai sempre gostou de ouvir a Rádio Jovem Pan por causa do Osmar Santos. Sim. Em 1977, naquela grande decisão de Corinthians e Ponte Preta, eu tinha 7 anos. Sim. E eu não sabia, naquela época eu ouvia rádio, mas eu não tinha a noção das notícias do rádio. E aí ele ligou o rádio e não era o Osmar Santos narrando. Ele ficava perguntando, pai, cadê o Osmar Santos? Cadê o Osmar Santos? Ele também não sabia. E ele dizia que talvez o Osmar Santos tivesse resfriado, mas naquela época ele já tinha se transferido para a Rádio Globo. É um narrador que ele inovou na linguagem, ele rejuvenesceu a linguagem do rádio esportivo brasileiro, introduzindo as gírias, os bordões famosos, um certo sotaque mais jovem na transmissão esportiva. Isso fez com que muitos jovens passassem a acompanhar as transmissões radiofônicas. O Osmar também teve um grande tino comercial também, até porque a gente sabe que o rádio esportivo pena muito para sobreviver, e se não tiver um departamento comercial eficiente, realmente a coisa não anda. Então o Osmar Santos também teve esse talento comercial, e muitos outros profissionais hoje se inspiraram não somente no estilo dele de narrar, mas dessa visão empresarial dele. Então o Osmar Santos é um dos grandes nomes do rádio, e eu rendo aqui minhas homenagens a ele. Muita gente pensa que foi Galvão Bueno que narrou todas as Copas do Mundo na Rede Globo depois de 1978, né, que então seria 82, 86, 90, 94 e depois 98, 2002, 2006, 2010, enfim, até a última Copa aqui no Brasil. Mas 1986, quem narrou aquela Copa do Mundo na TV Globo foi Osmar Santos, com Ripa na chulipa e Pimba na gorduchinha. Exato. Era uma aposta do Boni, Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Ele passou até por cima do Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo da TV Globo, e o Boni, o Osmar Santos gosta muito do trabalho do Osmar Santos e apostou nele na televisão. O grande problema é que o Osmar Santos e vários outros profissionais naquela época tiveram problemas físicos, né? Então, de repente, a alimentação com muita pimenta lá no México, fez com que vários profissionais ficassem de cama, ficassem impossibilitados de narrar. Então, realmente, talvez por isso que o Osmar Santos não fez uma Copa brilhante na televisão, mas realmente é um nome que, talvez hoje, se ele estivesse hoje com condições de narrar, a gente não pode esquecer que ele teve aquele terrível acidente de carro em 1994, no final daquele ano, talvez hoje ele estivesse fazendo algum programa de televisão, ele estivesse envolvido em algum projeto até na TV por assinatura. É um palpite que eu tenho. E hoje ele é um dos maiores pintores do Brasil. Sim, exato. As suas pinturas foram expostas até em cartões telefônicos. Realmente hoje ele encontrou uma outra forma de se expressar, que é pelas artes plásticas. Então, de volta e meia ele faz aí exposições com grande sucesso. Então o Osmar, de certa forma, está na ativa. Isso é bom ver que ele está na ativa, né? Ainda que seja por intermédio das artes plásticas. É óbvio que falar de amigo é muito fácil e ao mesmo tempo pode parecer aquela ideia, transparecer aquela ideia de que, poxa vida, você está falando de um amigo, é amigo dele, vai defender sempre. Eu tenho como amigo no rádio esportivo aqui no Rio Grande do Sul, um que você citou há pouco, chamado Haroldo de Souza, um dos ícones, trabalhei com ele na Rádio Grenal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Haroldo de Souza, porque o Haroldo não é gaúcho, ele é, se eu não estou enganado, mineiro. E ele veio para Porto Alegre lá no início dos anos 1970, você ainda era bem pequeno quando ele veio para o Rio Grande do Sul. O que você pode falar de Haroldo de Souza, que o Rio Grande do Sul inteiro, o Brasil inteiro conhece? O Haroldo de Souza, ele é paranaense, ele nasceu, agora eu não tenho certeza se foi na cidade de Castro, tá? Depois até a gente pode confirmar essa informação, mas eu sei que ele é paranaense, eu só não tenho certeza se ele é da cidade de Castro. Parece que ele cresceu lá. É realmente um narrador que tem uma excelente técnica. Claro, o Silvério e o Haroldo hoje já não são mais o Silvério e Haroldo dos anos 1970, mas falando mais especificamente do Haroldo, é um narrador de excelente técnica, de excelente vibração. Eu tenho aqui baixados
os discos, né? Naquela época eram discos, né? Que depois foram digitalizados, das campanhas memoráveis aí de Grêmio, de Internacional, nos campeonatos nacionais, e tem narrações, quase que trechos inteiros, e o Haroldo de Souza é um narrador que tem uma excelente técnica e passava uma vibração e uma emoção muito grande. Então não é à toa que o Paulo Santana, ouvindo aqui a Rádio Itatiaia de Porto Alegre na Copa de 1974, quando o Haroldo estava fazendo parte dessa cobertura, o Paulo Santana, então representando o grupo RBS, ouviu a narração do Haroldo de Souza e teve um estalo. É esse cara que eu vou indicar para o pessoal aqui da Rádio Gaúcha para trazê-lo para cá e ser um sucesso. E a aposta do Paulo Santana foi certeira. O Haroldo de Souza fez sucesso aí, claro, depois teve todas aquelas coisas de bastidores que você e o público até conhecem, mas realmente ele não perdeu a majestade. É um dos grandes nomes aí do rádio esportivo brasileiro também. Jacarezinho. Então é isso. Então, ele é nascido em Jacarezinho e cresceu em Castro. Aí pode ser, porque aí esta parte da história dele, eu lembrava que ele comentava com a gente que tinha trabalhado na Itatiaia, foi por isso que eu busquei a ideia de Minas Gerais. Mas aí a gente já vai para um outro panorama. Tem uma história do Haroldo interessante, que ele não narrou um gol contra o Internacional no Mundial em 2010. Pois é, foi uma situação bastante inusitada, né? Que realmente acabou fazendo com que o Rádio Amantes tivesse um número expressivo de visitações. Todos os meus picos de visitação tiveram a ver com situações do Rádio Gaúcho. Essa foi uma delas. Naquela semifinal entre Internacional e Mazembe da Copa Mundial de Clubes de 2010, o Mazembe já tinha feito o primeiro gol no Colorado, e o Colorado estava mal, e aí acabou saindo o segundo gol. Então o Haroldo de Souza, na Rádio Bandeirantes, ele fez aquela transmissão pela Rádio Bandeirantes, ele teve uma passagem rápida lá, ele chegou e falou assim: eu não vou narrar em homenagem, em respeito à tradição e à história do Internacional. Mais ou menos as palavras foram essas, né? Então a gente ouvia o som de fundo da torcida vibrando, mas ele manteve a postura de não narrar o gol. Eu consegui esse áudio, até porque eu gravo muita coisa, né? Um trabalho de rádio escuta, é meio ao acaso, né? Então às vezes eu gravo jornadas inteiras através de programas aí de gravação com meu notebook. Às vezes eu gravo e arquivo, não tem nada de interessante, mas realmente nesse caso tinha essa situação extraordinária do Haroldo de Souza não narrando um gol. Eu publiquei no Rádio Amantes e depois virou notícia nacional. Uma pena que os grandes sites, os grandes portais não deram crédito ao meu blog. Esse é um dos pequenos dissabores que eu tenho. Pois é, só para fechar falando de rádio esportivo do Rio Grande do Sul, no mesmo ano, Pedro Ernesto Denardim disse que o Internacional pisava e rasgava a camisa do São Paulo. Você lembra disso? Lembro, eu ainda não tinha o Rádio Amantes, tá? Mas realmente foi uma situação que de repente até fez com que o Pedro Ernesto andasse com seguranças quando ele vinha aqui no estádio do Morumbi. Hoje já nem tanto. O ano passado eu tive a oportunidade de estar no Morumbi para cobertura de um São Paulo Internacional. Ele estava lá, mas sem seguranças. Mas durante um certo tempo precisou se utilizar de seguranças para talvez evitar a fúria da torcida por causa daquela narração. Foi uma narração extraordinária que colocou o Pedro Ernesto a patamares nunca vistos. Ele também, de certa forma, ele virou nome nacional por causa daquela entre aspas, provocação ao São Paulo. Tá certo. Rodney Brocanelli, conhecedor do Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul, conhecedor do Rádio Brasileiro. Aproveito e convido o pessoal, então, para acessar o teu site. Como é que é o endereço? Eu sei que é o Rádio Amantes, que eu só digito lá no Google e acho ele. Pois é uma opção também. O Google, uma das opções do Google é essa do Google. Você digita Rádio Amantes e aparece lá a primeira opção. Ou então, digita direto radioamantes.wordpress.com. É um blog que está hospedado no WordPress. Então, radioamantes.wordpress.com, e eu convido a todos aí da Rádio Progresso de Juí a acompanhar meu blog, todas as notícias. Eu sempre procuro falar de uma forma nacional do rádio. Então eu falo de Porto Alegre, São Paulo, Rio. Gostaria de falar mais de outras localidades, mas aí não dá, aí eu conto com a colaboração de outras pessoas. Mas a ideia do meu blog é ser um blog em nível nacional. Eu apresentei o Rádio Amantes hoje para uma colega nossa, a Valéria Foleto, aqui na Progresso, e aí fui no campo de busca e digitei
Rádio Progresso, e apareceu uma grande quantidade de informações. Você está sempre trazendo bastante coisa nossa também, publicando bastante coisa legal por aí. Valeu, Rodney, grande abraço. Grande abraço, Fabiano, estamos à disposição aqui, e um abraço a todos aí, aos ouvintes da Rádio Progresso de Juí. Rodney Brocanelli, conversando conosco, ele do radioamantes.wordpress.com. 14h53, 14h53, você está na Progresso de Juí AM 690, emissora da Integração Regional. Rápido intervalo comercial, a gente volta para fechar o programa.